Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. A vocação de Levi, também conhecido como Mateus. Jesus come com pecadores. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Mateus ofereceu-lhe um grande banquete em sua casa, e grande era o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Quando os fariseus viram isto, perguntaram aos discípulos: "Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores?" Jesus, ouvindo a pergunta, respondeu: "Os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que quer dizer: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Número 122. Jesus provava assim aos homens que não se deve repelir os que pareçam indignos, porquanto onde não vedes senão fraude ou impureza, pode o Senhor ter colocado um germen de virtude que a cultura fará frutificar. Sede, pois, indulgentes com os vossos irmãos. Estendei mão protetora aos fracos, esforçai-vos por exalçar os desvalorizados. Imitai finalmente o divino modelo, procurando os doentes e tudo fazendo para os curar. Mateus, que Jesus foi buscar entre os publicanos, era um espírito elevado que encarnara com a missão de auxiliar o Mestre na obra que ele descera a executar na terra. Inspirado pelo seu anjo da guarda e pelos espíritos superiores que o cercavam, obedeceu no mesmo instante ao chamamento do Cristo e o seguiu. E oferecendo ao Mestre o grande banquete de que falam os evangelistas, lhe proporcionou, como devia suceder, ocasião e meio de dar aquela lição. Tudo tinha sido previamente preparado. Tudo se cumpria, por ordem do Senhor, sob a inspiração, a influência e a ação ocultas dos espíritos superiores obedientes à vontade do Mestre. Como discípulo do Cristo, Levi, filho de Alfeu, adotou o nome de Mateus. Por Levi é que era geralmente conhecido. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, disse Jesus, e sim os doentes. Não vim em busca dos justos, mas dos pecadores. Assim como aquele que goza de saúde não precisa de médico, aquele que conscientemente obedece à lei de Deus não precisa de ser salvo. Ele se salva por si mesmo. O Cristo chamava a si os que tinham reparações a fazer. Se convidava ao arrependimento, o seu convite só podia ser feito aos que tinham falido. Eia, pois, dizia aos escribas, aos fariseus,
aos publicanos, aos discípulos, às pessoas de má vida. Aprendei o que significam estas palavras: quero a misericórdia e não o sacrifício, porquanto não vim em busca dos justos, mas dos pecadores. As palavras do profeta Oséias no Velho Testamento, de acordo com o capítulo 6, versículo 6 do profeta: prefiro a misericórdia ao sacrifício e prefiro a ciência de Deus a todos os holocaustos, confrontadas com as do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, o Senhor dá e tira a vida, lança nos infernos e de lá retira. Encerram veladamente o sentido oculto destas outras palavras proferidas por Jesus. Quero a misericórdia e não o sacrifício. A nova revelação vos vem ensinar o significado de tais palavras. Vimos em nome do Cristo, nosso Mestre, dizer: sejam quais forem as faltas, os crimes cometidos, havendo arrependimento, não haverá para o espírito culpado sacrifício, isto é, penas eternas. Haverá, ao contrário, misericórdia, o que quer dizer perdão, subordinado este apenas conforme a bondade e a justiça infinitas de Deus e com o duplo fim do aperfeiçoamento moral e progresso, às duas únicas condições seguintes. Primeira, expiar o culpado na erraticidade após a morte, os crimes e faltas praticados mediante sofrimentos ou torturas morais, apropriados e proporcionados aos mesmos crimes e faltas. Segunda, expiar, reparar e progredir por meio da reencarnação e de novas provações. Sim, onde quer que haja arrependimento, há perdão. Jesus, pois, queria a misericórdia, despertando no homem o remorso da falta ou do crime e o desejo da reparação. A reparação é a consequência do arrependimento. Convidando ao arrependimento, Jesus facilitava a expiação e salvava assim os que de outro modo estacionariam longo tempo na impenitência. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.